Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba e eu lhes trago ótimas novas aqui. Nós temos volante do time do São Paulo que começa uma transição para voltar, é campeão da base, que estava até à frente do Negrutti e agora, por falar em Negrutti também tem novidade do Negrutti aí também. E quero falar com vocês sobre as voltas de Lucas Moura e também de Oscar visando a Libertadores da América. Trocaram um papo aqui muito sincero sobre o futebol do Rigoni, Ferreirinha e Luciano, que ó, tá mais ou menos assim, né? E o Wellington também é assunto pro vídeo de hoje, o lateral esquerdo, o Wellington. Além disso, São Paulo assina um novo contrato com um novo jogador e o contrato, a multa rescisória tá na casa dos 370 milhões de reais. Coisa fina ou não é? Portanto, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Chega nesse like brabo aí e se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E comenta comigo aí, me fala uma coisa, você lembra do lateral esquerdo Wellington? Eu estou te perguntando do Wellington e a visão que você tinha, a percepção que você tinha do Wellington antes, né? Antes, o que você achava do Wellington como lateral? E o que você acha hoje, depois de uma certa realidade que bate a nossa porta chamada Wendel? E também o Enzo Dias, né? O Enzo Dias tá melhorzinho, mas o Wendel que jogou ontem, nós vamos trocar uma ideia. Mas eu quero começar o vídeo já com vocês falando sobre esse goleiro Yang, hein? O São Paulo pode ter definitivamente encontrado um baita goleiro. É claro que o goleiro Rafael ainda é um goleiro da confiança do São Paulino, um cara campeão no São Paulo, e é um cara que passa assim total segurança quando tá ali no gol, né? Eu gosto muito do Rafael e sei que isso aqui gera uma discussão. Não, Juba eu não gosto, Juba eu gosto, Rafael da hora, Rafael não é goleiro pro São Paulo, gera muita discussão porque ele não é um cara à altura do Valdir Pérez, Zete e Rogério Ceni, né? Nós tivemos 3 goleiros aí nos últimos 400 anos, né? Nos últimos 400 anos, 3 goleiros. E aí agora o Rafael vem tentar pegar a sombra de Rogério Ceni, de Zete, de Valdir, não dá pra fazer nada. Nenhum goleiro é nem sombra desses que eu falei. E o Rafael faz o melhor possível, mas aí surge o Yang. E o Yang, o geladeira, né? Ele é o geladeira, o Iceman. Ele é o cara, o outro lá, como é que é? O Palmer, ele faz o friozinho, o Iceman. O outro geladeiro era o Dennis Bergkamp. Agora eu tô olhando pro goleiro Yang, o cara, o atacante dá carrinho nele, ele e puxa a bola. Entregou a rapadura contra o Sport Recife, agora ele fez de novo contra o Santos, mas ele foi um dos heróis do São Paulo em campo. Então foi muito top de ver o goleiro Yang. Outro que jogou muito bem também foi o Negrutti, né? Que foi colocado ali como um volante pela zaga na direita. Ele é volante, foi colocado como zagueiro, jogando pela direita, no lugar do Ferrarese. O Ferrarese, já acho que nem ia jogar, mas deu uma dividida com o Marcos Antônio no treino, no aquecimento, os Gars pedaçou o Supercity e ficou de fora, e aí jogou o Negrutti no time reserva como zagueiro. E jogou muito bem, né? Não deu nada de problema ali no Negrutti, na posição dele, onde ele estava, não tinha o Somebody Love do Santos. Então ele foi um jogador bom. Quem foi péssimo e horroroso foi o Wendel, hein? Lateral esquerdo, que rapaz, a paciência acabou ontem. Ontem pra mim já era. Pega esse cara, põe pra treinar em separado, quando ele quiser correr mesmo, traz ele de volta. E lamentável a postura do senhor Wendel. É uma coisa pra mim inadmissível, inaceitável, eu não me conformo. Sinceramente, eu não me conformo com a partida que o Wendel fez. Mas antes de eu entrar nessa parte do Wendel e Wellington, o Ferreirinha, Luciano, Ferreirinha e também o Rigoni, possivelmente será o trio de ataque titular do time do São Paulo quinta-feira contra a LDU aqui no Morumba, né? Aqui no Morumba o bicho vai pegar. E nós vamos ganhar da LDU e vamos classificar. Tô falando tranquilamente. Não tem soberba, não tem nada. Vamos ganhar tranquilamente aqui da LDU no Morumbi. E vamos passar. Se Deus permitir, vamos aí, Deus. Uma força aí. E aí, o ataque do time do São Paulo não tá jogando nada. Você olha pro Ferreirinha hoje, zoou o futebol. O Luciano, quando o Crespo assumiu, tava jogando bola. Parou também totalmente. E o Rigoni, só precisa avisar pra ele que se bater embaixo da bola, ela vai subir. Bateu, regrinha. Bateu embaixo, a bola ergue. Então o Rigoni tá jogando bem pra caramba, né? Tá aparecendo ali o... não vou comparar. Não, tá jogando bem, mas ele bate embaixo da bola, a bola sobe. Ele faz tudo certinho, bate embaixo, a bola sobe. Fundamento. O cara corre bem, joga bem aí e tal. Não é um problema Rigoni. Luciano, Ferreirinha e Rigoni é um problema. O São Paulo não está encontrando bom futebol desses 3. E o São Paulo depende muito deles agora, né? Eu não vou nem falar do Tapia. Eu vou poupar o Tapia.
Você, ô Tapia, eu vou poupar. Não, Tapia não, é o outro lá, o Dineno. Eu vou poupar o Dineno. Gonzalo Tapia e o. Esqueci o nome do Dineno. Não sei o que Dineno. Eu vou poupar vocês dois, porque nem jogaram já contra a LDU e não dá nem pra contar, né? O Dineno jogou ontem contra o Santos e ele jogando, ele correndo ali na frente, uma coisa assim, você fala, rapaz. Alguém segura na mão desse rapazinho aí, ajuda ele a correr, uma cadeira de roda talvez, né? Dá um banquinho pra ele sentar e que ele tá cansado, coitado. Então aí a culpa não é do cara, né? Todo mundo sabia já que o Dineno ia chegar nessa pegada aí e chegou. Chegou numa pegada que não aguenta jogar nem 40 minutos, 45, não aguenta nem correr. Então é Luciano, Ferreirinha e Rigoni mesmo. Claro que com as voltas do Lucas Moura e também do Oscar, a coisa muda de figura. E o São Paulo projeta a volta desses caras. Dia de hoje, notícia de agora à tarde, os caras correram para poder jogar contra a LDU. Lucas e Oscar recebendo um tratamento muito especial. E aí eu fiquei sabendo de uma coisa aqui. Lembra que o Oscar já estava na transição, que o Lucas estava com dores ainda, o Oscar treinando com os caras pouco período, o Lucas nem isso. O Lucas parece que avançou até mais do que o Oscar. O Oscar ainda gera uma discussão enorme nos bastidores do tricolor se o Oscar vai conseguir jogar ou não. Algumas fontes cravam que o Oscar está avançada a recuperação dele e que ele deve jogar contra a LDU. Só que outras fontes não tem meio termo, cravam que não vai jogar. Mas que não vai, não tem como, o Oscar tá fora do combate. E o Lucas Moura não. Esse aqui tá numa transição mais importante e mais rápida. E eu digo mais importante porque você imagina, o Oscar não joga, tá, nós temos o Rodriguinho, mas nós temos o Lucas Moura. Aí o Oscar nem precisa jogar se o Ferreirinho, o Luciano, Rigoni, esses três caras principalmente, encontrarem o futebol deles, né? Aí o Lucas Moura é o craque. Ontem o São Paulo jogando contra o Santos, nem ontem, contra a LDU mesmo, o Ferreirinha, parecia que eu nunca tinha jogado bola na vida, o Ferreirinha entrou bem até. O Rigoni, parecia que eu não jogava bola. O Luciano parece que nunca jogou bola na vida dele. Então é muito importante que o Lucas Moura volte imediatamente. Mas é muito importante mesmo, muito mais do que o Oscar. Por quê? Porque o Oscar joga pro time. O Oscar, ele cadencia, ele pensa, ele toca, coloca companheiros na cara do gol. Só que se esses companheiros estiverem mal, o Oscar, ele pouco importa. Imagina ele colocando o Luciano na cara do gol, como o Marcos Antônio fez no jogo passado, e o Luciano desperdiçando, né? E a mesma coisa se aplica para Rigoni, para Ferreirinha. Aí é complicado. Então você tem que ter um cara que decide por si só. E esse cara chama Lucas Moura. Lucas Moura é o cara que decide por si só. Esse é o jogador que o São Paulo está desesperado para trazer de volta e esse está na transição, treinando já em campo e o São Paulo conta demais. Ainda que ele tenha que entrar num suposto sacrifício, o São Paulo conta demais com a volta de Lucas Moura para o jogo de quinta-feira. Lado bom, hoje ainda é segunda. Lado ruim é que amanhã já é quinta, né? Hoje é segunda, amanhã já é quinta. É um estalo de dedo, chega o dia do jogo. Mas, Lucas, você precisa voltar. É ou não é? Deixa eu molhar as palavras de novo aqui, que nós vamos falar agora do Wellington, vai ser a coisa boa. Do Yang, do Hugo. E quero falar também de Cauã Edmar. Sabe quem que é? Então vem comigo que você não perde por esperar. Vem comigo. Agora vamos lá, o Wellington era lateral da equipe de base do time de São Paulo, que ele não deixou saudade quando foi embora, né? O São Paulo tinha o Reinaldo, que ele não conseguia usar, e quando o Wellington jogava, você falava, o Reinaldo é melhor. Quando o Reinaldo jogava, você falava, o Wellington é melhor. O do banco era sempre melhor. Eis que chegam Caio Paulista e depois até mesmo o Jamal Lewis. E aí não dá certo, não tem como. Jamal Lewis chegou depois, né? Até o Wellington tava no São Paulo ainda, Caio Paulista tava no... O Wellington, ele fica ali como lateral depois que o Caio Paulista vai embora e ele não dá conta do recado. Mas ele tinha algumas características interessantes, que era, ele marcava, às vezes muito bem, às vezes não tão bem. Ele tinha inexperiência e quando ele chegava na frente, que ele chegava toda hora, ele corria mais que os outros, ele chegava na frente na linha de fundo com facilidade e na hora de cruzar ele era um cara grosso, ruim cruzando, igualzinho o Igor Vinícius. Na hora de cruzar era péssimo, ruim, né? O Wellington marcava até melhor do que o Igor Vinícius, né? O que pegou é que o São Paulo ele foi lá depois de perder o Wellington e ele teve Jamal Lewis, Patrick Lanza da base e também agora os dois aí, os bonecos Enzo Dias e também o Wendel. O Enzo Dias,
menos triste, tecnicamente tão triste quanto o Wellington. Mas assim, na hora dele marcar, tem hora que ele marca muito bem, tem hora que ele cansa. Já o Wendel é uma coisa assim horrorosa de se ver no São Paulo. É uma letargia, uma preguiça, uma malemolência, uma falta de vontade, vou cochilar aqui. O cara joga, tem a pachorra de jogar de lado. Repare, ele não tá nunca virado pro gol adversário, nunca virado pro gol do São Paulo, ele tá de lado, igual eu tô com vocês aqui. Ele faz gol lá, o goleiro do São Paulo tá aqui, ele tá de lado. Você toca pra ele e devolve pra trás. Toca pra ele e devolve pra trás. No máximo ele rola alguém na fogueira na ponta esquerda. No máximo joga o Ferreirinha na fogueira. É o máximo que esse cara faz. Então assim, desanima. Desanima, de verdade. E o cara Wellington aí, nós criticamos pra caramba. Eu critiquei demais o Wellington. Hoje eu sinto falta, cara. Sinceramente, hoje, se me falasse se o Wellington tá voltando pro São Paulo, eu gostaria. Sabe aquela famosa brincadeira do fazer a fila pra pedir desculpas pro Wellington? Eu sou o primeiro da fila. Eu sou o primeiro, eu juro por Deus. Eu sou o primeiro da fila. Wellington, me desculpe. Eu não sabia o que tava por vir. A partida que o Wendel fez ontem é pra você pegar o cara e mandar ele embora do São Paulo. É que tem contrato, tá? A vontade de pegar e mandar embora. Sabe? Então agora nós temos uma Libertadores pra jogar agora na quinta-feira. O Enzo Dias não acerta absolutamente nada quando passa do meio campo. E na zaga, tem hora que ele cansa e faz um pênalti. Isso direto. Só que ele é melhor que o Wendel. Aí parou, né? Então desculpa o Wellington, mil perdões. Se você voltar vai ser muito bem-vindo por mim, pelo menos. Porque tá de brincadeira. O Hugo, volante da equipe de base do time de São Paulo, que estava até à frente do Negruti, ele machucou na final da Copinha, lembra? O São Paulo acaba campeão da Copinha com o Hugo machucando no comecinho e o Rian Francisco suspenso depois de ter eliminado o Criciúma com aquelas cavadinhas do pênalti. E o São Paulo consegue ser campeão da Copinha, Taça São Paulo de Futebol Júnior, e o Hugo foi uma cena muito chocante, porque ele machuca ali, acho que com 5 minutos, 4 minutos, foi bem no comecinho mesmo, eu tava assistindo. E o Hugo, ele era um jogador que estava ali na preferência do técnico Zubeldia para jogar como volante. O São Paulo procurando volante, o Zubeldia não gostava do Bobadilha, não tinha, o Pablo Maia estava machucado, voltando de contusão, não tinha condição, não tinha Luan, tinha ninguém. Aí o Zubeldia pinçou o Hugo lá e falou, vai jogar, o cara machucou, bem na hora. E agora começa a transição dele. Ele se recuperou da contusão, parabéns aí, moleque. Se recuperou da contusão e agora, muito em breve, ele vai jogar pelo São Paulo profissional. E isso aqui é muito top, jogador de valor para vender pra Europa também, tá? Se tivesse mais uma diretoria séria, uma diretoria que estivesse para trabalhar de verdade, venderia aí por uns 100 milhões de boa, tá? De boa. É jogador de bola, viu? Uma pena que é Casares e Belmonte, é uma pena. E aqui, ó, Cauã Edmar, jogador de 16 anos, assina o primeiro contrato com o São Paulo, cara da equipe de base do Tricolor. Agora aos 16 ele assina o contrato e a multa rescisória é de 370 milhões de reais. Jogador de destaque da meia da equipe de base do São Paulo, assina agora, todo mundo lá tá muito feliz e é o São Paulo buscando vender no futuro jogadores de muito valor. O São Paulo, com a prerrogativa de que se apertou financeiramente, essa desculpinha pra boi dormir de que se apertou financeiramente, me apertei, vou ter que vender o Henrique Carmo por 30 milhões. Isso é desculpinha. Isso é desculpinha. Quem compra o Galopo por 48 não se apertou e vai ter que vender o Henrique Carmo, né? Faz de uma maneira errada, né? Pra não falar do Nicão, pra não falar do Orejuela, Galopo, sabe? Tem uma porrada de cara, 500, Éder, tem 500 caras que essa diretoria foi levando o São Paulo pro buraco financeiro. Mas aí você me pergunta, Juba, vai vender um dia esse Cauã Edmar aí por 370 milhões? Não sei se vende. Por esse valor, acho que não. Claro que não. Essa diretoria não consegue fazer nada de bom, né? Aparentemente. Mas, contudo, é um jogador que tem esse valor. E se alguém quiser tirar, o São Paulo tem tudo para poder segurar e falar, eu vendo da maneira que eu quiser. Tem contrato e a coisa ficou boa pro nosso lado. É ou não é? Vamos ganhar essa Libertadores, pelo amor de Deus, São Paulo! Vamos lá, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!